Frente. Número 20. Ato administrativo vinculado que tenha vício de competência poderá ser convalidado por meio de ratificação, desde que não seja de competência exclusiva. Número 20. Certo ou errado? Já havíamos falado sobre isso, que quando o ato administrativo tem vício no elemento competência, que é possível a convalidação, desde que, claro, não se trate de competência exclusiva. Vamos imaginar uma situação hipotética. Imaginemos que eu, Mota, seja governador de estado. E Vivi, você foi nomeada secretária de estado, ok? Eu, governador, ela foi nomeada secretária de estado. Imaginemos que ela, secretária de estado, agente político, portanto, pratique um ato que seja da competência do governador. Não é uma competência exclusiva, mas ela, atuando como secretária, praticou um ato de competência do governador. Como não se tratava de competência exclusiva, a convalidação é ou não é possível? É possível. Só que ao invés de tirar todo o ato que ela praticou do mundo jurídico, o que eu fiz? Eu mantive o ato praticado por ela e resolvi o problema da competência. A isso dá-se o nome de quê? De ratificação. Essa ratificação equivale ao quê? Ela se aproxima de um ato onde você confirma aquilo que já estava praticado, só que por autoridade que não era competente. Pergunto, quando você ratifica, você resolve ou não resolve o problema na competência? Resolve. Então, essa ratificação é sim uma forma de você resolver aquele vício no ato administrativo que apresenta o vício no elemento competência. Portanto, a própria doutrina trata disso. Essa questão de número 20, esse item de número 20, ele está certo. Ok até aqui? Beleza, número 20, item certo. Vamos em frente, questão de número 21. A 21, prova de auditor do TCM da Bahia, diz o seguinte: considere que a administração pública deseje desfazer ato administrativo porque determinado destinatário descumpriu condições obrigatórias para que continuasse a desfrutar de determinada situação jurídica. Nessa situação, a administração deverá adotar a seguinte modalidade de desfazimento do ato: A invalidação, B, a revogação, C, a cassação, D, convalidação e E, ratificação. Repare que já temos um strike aqui logo no início da questão, porque ele coloca assim no final do enunciado: a administração deverá adotar a seguinte modalidade de desfazimento. Parou. Se ele está falando de desfazimento, ele está falando de extinção do ato. Portanto, quando ele fala aqui, por exemplo, na letra D de dado, convalidação, qual foi a primeira coisa que a gente falou na questão de número 1? Que convalidação não era forma de extinção do ato. A convalidação é uma situação onde a administração supre o vício que o ato possui. Então, isso não é forma de extinção. Então, não tem como ser a letra D. Ratificação, na questão anterior, a gente acabou de falar que era uma situação onde você conseguiria convalidar o vício na competência por não ser exclusiva. Então, a ratificação aqui também não pode ser resposta. Então, temos a letra A, invalidação, que na verdade corresponde à anulação. Letra B, revogação, que é a extinção do ato. Diferentemente da anulação, que se dá por ilegalidade, a revogação se dá por razões de conveniência e oportunidade. E a letra C, a cassação. Vamos lá. A gente tem aqui 3 formas de extinção do ato. Na letra A, a invalidação, que equivale à anulação. Existem doutrinadores que utilizam o termo invalidação. A anulação, extinção do ato por razões de ilegalidade. Efeitos ex tunc, efeito retroativo, já falamos sobre isso. O ato pode ser anulado pela própria administração ou mesmo pelo Poder Judiciário, quando provocado, neste caso, dado o princípio da inafastabilidade da jurisdição, artigo 5º, inciso 35 da Constituição, matéria que vocês estudam no direito constitucional com esta figura que me grava neste momento, meu amigo Fábio Ramos, ok? Boa tarde, seja bem-vindo ao curso Fórmula. Vamos seguir. Revogação. Revogação é extinção do ato administrativo por razões de conveniência e oportunidade. Respeita-se direitos adquiridos e, no caso da revogação, não há efeito retroativo. Porque quando você revoga, obviamente você está extinguindo um ato que é válido, ok? Então você revoga ato válido. Então, efeito não retroativo, efeito ex nunc. A questão não fala nem de um nem de outro. Ele está falando aí do seguinte, olha o que ele trouxe lá no enunciado. Considere que a administração pública deseje desfazer ato administrativo
porque determinado destinatário descumpriu condições obrigatórias para que continuasse a desfrutar de determinada situação jurídica. Nesse caso, temos um outro instituto que não tem nenhuma relação, não é nem anulação, nem revogação. Na verdade, estamos falando aí de uma outra forma de extinção do ato administrativo, denominada cassação. Cuidado com isso. Cassação. Nota, cassação, sim. A cassação é, além da anulação, da revogação e de outras, uma forma de extinção do ato. Mas qual é o fundamento? Na cassação, o beneficiário do ato descumpre requisitos. Olha que interessante. Ele descumpre requisitos necessários. Olha que interessante. Vamos imaginar a seguinte situação. Eu, Mota, sou proprietário do Motas Grill, o Motas Grill and Steak. Olha aí, churrascaria e restaurante do Mota. Meu restaurante está, quase falindo. Só que eu percebo, cara, fiz um mega investimento, estou quase falindo, não vou conseguir manter. O que eu faço? Fecho um convênio com a galera do ilícito, fecho um convênio com a galera da errada, da quebrada errada. O que eu faço? Troco toda a iluminação lá de dentro, coloco umas maquininhas ali multicoloridas, muito iluminadas e mudei o escopo da minha atividade. Veja, o meu alvará de funcionamento consta o quê? Que ali é um restaurante. Só que eu coloquei luzes de neon, pessoas muito animadas dançando sobre o balcão. Olha que maravilha! Quando a fiscalização bate no local, um fiscal olha para o outro e pergunta: Vegas? Eles se sentem em Las Vegas, a jogatina rolando solta. Lá no fundo você escuta 17, 1, 7, 54, 5, 4. Pergunto, é restaurante? Não. Aquilo hoje é uma casa de jogos clandestina, um bingo. Meu alvará está escrito o quê? Bingo? Não, no meu alvará está escrito o quê? Restaurante. Pergunto, o beneficiário daquele ato, daquele alvará, está ou não está cumprindo requisitos? Está. O meu alvará vai ser o quê? Anulado? Não, ele não foi expedido ilegalmente. Ele vai ser o quê? Revogado? Não, não é uma questão de conveniência e oportunidade. Ele será o quê? Cassado, exatamente porque o beneficiário do ato descumpre requisitos. Sendo assim, a resposta da nossa questão de número 21 é exatamente a letra C de churrasco da vitória, ok? Então, letra C, C de cassação, C de churrasco da vitória. Essa é a resposta da nossa questão de número 21, prova de auditor do Tribunal de Contas lá no TCM da Bahia. Legal até aqui? Beleza? 21, então, resposta letra C. Um detalhe, só aproveitando aqui o ensejo, geralmente em prova, questões que envolvem extinção dos atos, geralmente caem na anulação ou na revogação. Já perceberam a levada diferente? Ali ele falou de cassação. E existem outras formas de extinção de um ato administrativo. Existe, por exemplo, a caducidade. O que é caducidade? Caducidade é quando o ato perde seu efeito em razão de uma nova lei. Então, quando uma lei derruba um ato, é caducidade. Ok? Eu, Mota, tenho um parque de diversões em determinado lugar. Esse exemplo é clássico de doutrina, não é meu exemplo é de doutrina. Tem um parque de diversões em determinado lugar. Sai uma nova lei de zoneamento e dentre as determinações daquela lei está a não utilização daquele espaço com esses fins. Então, nesse caso, o que aconteceu? O ato administrativo perdeu efeito em razão da nova lei de zoneamento. Houve a caducidade. Existe a situação onde um ato administrativo perde seu efeito em razão de outro ato com efeitos opostos. O cara foi nomeado, um tempo depois ele foi exonerado. Pergunta o que aconteceu. Um outro ato com efeitos opostos, contrários ao ato anterior. A isto dá-se o nome de contraposição. Contraposição também é uma forma de extinção do ato, só que dessa vez por meio não de uma lei, mas de um outro ato com efeitos contrários. Então existem várias formas de extinção do ato administrativo. Dependendo da doutrina, outras formas são citadas. Por exemplo, o professor José dos Santos Carvalho Filho, carinhosamente chamado pelos alunos de Carvalhinho, fala sobre a extinção natural, a extinção objetiva e a extinção subjetiva. Olha que interessante, já ouviram falar disso? Extinção natural, por exemplo, o ato tinha um determinado prazo, o prazo acabou, o ato naturalmente se extinguiu. Extinção natural, nesse caso em razão do fim do prazo. Existe a extinção subjetiva. O que é extinção subjetiva? Quando o sujeito do ato desaparece.
A administração expede um ato de permissão para o seu Tuninho, simpático seu Tuninho. Imaginemos que essa permissão fosse um ato personalíssimo e ele, então, beneficiário daquele ato. Um tempo depois, seu Tuninho morreu. Eu pergunto, se seu Tuninho morre e aquela permissão é um ato personalíssimo, aquela permissão se extingue ou não em razão da morte dele? Sim. Nesse caso, por que aquele ato foi extinto? Porque houve o desaparecimento do sujeito. Isso é o que a gente chama de extinção subjetiva. Tem a extinção objetiva, nesse caso, quem desaparece é o objeto do ato. Quando o objeto do ato desaparece, extinção objetiva. Eu, Mota, sou dono de um restaurante, já fui interditado 10 vezes pela vigilância sanitária. A 11ª vez que a fiscalização bate lá, me interdita de novo. Eu fiquei tão decepcionado com aquilo, que eu encerrei as atividades do restaurante. A pergunta é, um ato de interdição de um estabelecimento que não existe mais, ele vai ser mantido? Não, o ato vai se extinguir porque o restaurante deixou de existir. Então, nesse caso, é extinção do objeto, extinção objetiva. Então, existem outras formas de extinção. Além da anulação e da revogação, existe a cassação, a caducidade, a contraposição, a extinção natural, a extinção subjetiva, a extinção objetiva. Já temos muitas tarefas, hein? Buscar essas definições e não tenham dúvidas, num ou no outro momento, vocês invariavelmente podem encontrar isso em prova. E aparecendo em prova, tem que saber todas elas. Legal até aqui? Porque quando o cara vai estudar extinção, fica sempre engessado. Anulação, revogação, anulação, revogação. Olha essa questão falando da cassação. Percebeu? Então, cassação, forma de extinção também do ato administrativo, dentre outras formas, claro, que existem também. Vamos à questão de número 22. A 22 diz assim: no caso de vício de competência, cabe a revogação do ato administrativo, desde que sejam respeitados eventuais direitos adquiridos de terceiros e não tenha transcorrido, o prazo de 5 anos da prática do ato. Parou. Quando ele falou de vício de competência e na sequência me veio com revogação, já dava para parar ali. Porque eu estou desde o início da aula falando, se o ato tem vício, não é revogação. Para extinguir o ato é anulação. Começa daí. Revogação é ato válido. O ato é extinto, mas o ato é válido. Ele é extinto por razão de conveniência e oportunidade. Ninguém caiu nessa não, né? Pelo amor de Deus, não pode errar isso não. Aí depois ele ainda disse assim: desde que sejam respeitados eventuais direitos adquiridos de terceiros e não tenha transcorrido o prazo de 5 anos da prática do ato. Meus amores, na aula passada a gente já tinha tocado nisso, na aula de processo administrativo. Lembra da previsão do artigo 54 da 9784? Opa! Olha aqui, ó. Artigo 54 da Lei 9784 de 99. E o que ele fala lá na Lei 9784 de 99, no artigo 54? Ele diz que o direito da administração anular atos ilegais dos quais decorram efeitos favoráveis decai em quanto tempo? Em 5 anos. Salvo comprovada má-fé. Mas ele fala o direito de anular atos ilegais dos quais decorram efeitos favoráveis aos destinatários. Aqui ele está falando revogar. Revogar não, é anular, ok? Então, isso aqui, inclusive, é uma expressão do famoso princípio da segurança jurídica. Isso aqui é uma expressão do famoso princípio da segurança jurídica, ok? Então, questão de número 22, o item aí, obviamente, está errado. Nenhum mistério, bem tranquila essa questão de número 22. Já estava errado desde a primeira linha. Desde a primeira linha, quando ele falou de revogação, começou falando de vício na competência, como é que você vai revogar se o ato tem vício? Portanto, 22, item errado. Até aqui, meus amores, tranquilidade? Beleza? Tranquilo, né? Atos e poderes, pelo visto, está passando suave. E, ó, acho que vocês perceberam que eu não coloquei 10 questões de uma coisa e deixei de colocar de outra. A gente passeou por um monte de coisa. Teve questão de espécie, de classificação, de atributo, de elemento, teoria do motivo determinante, convalidação, extinção, questão de atributo. Falamos de muita coisa de atos. E de poderes, praticamente todos. Veja que já teve questão de poder de polícia, de poder hierárquico, de poder disciplinar, de poder regulamentar.
Acho que vocês perceberam que em 25 questões, a gente corrigiu a 22, faltam só 3 para fechar, e eu acho que vai dar tempo, pelo visto, tranquilo. Acho que vocês perceberam que a gente passeou por todos os principais pontos a gente abordou. E detalhe, fazendo algumas revisões no quadro, ok? 23. Pô, essa aí é básica. Eu não podia passar um aulão de ato e poderes sem passar por isso aqui. Olha 23. Em decorrência da própria natureza dos atos administrativos discricionários, não se permite que eles sejam apreciados pelo Poder Judiciário. Cara, isso é o básico do básico do básico do não pode errar isso. A pergunta é, o que é um ato discricionário? Ato discricionário é aquele em que a administração possui uma certa margem de liberdade para atuar, conforme conveniência e oportunidade. Só que tem um detalhe. Ter uma certa margem de liberdade não significa faz o que você quiser. Não é isso. Essa margem de liberdade, ela é ou não é limitada pela própria lei? Sim. Então você pode ter 2, 3, 4, 5, 10 opções, mas tem que adotar uma opção dentre essas que esteja claro dentro do limite legal. Ato discricionário não é sinônimo de ato arbitrário. Dizer, ó, você tem liberdade para praticar qualquer um desses atos aqui. Não significa dizer, ó, faz o que você quiser sem limite. Não é isso. A pergunta é, o ato discricionário também tem ou não tem por obrigação ser praticado dentro da lei? Sim. E se o ato discricionário extrapola o limite da lei, ele é ou não é um ato, a partir daquele momento, arbitrário? E se é um ato arbitrário, é um ato ilegal. E se é um ato ilegal, cabe ou não cabe a anulação desse ato? Cabe. E quem é que pode anular um ato administrativo? A própria administração, face ao princípio da autotutela, ou mesmo o Poder Judiciário, quando provocado. Portanto, chegamos a uma conclusão importante. Cabe ou não cabe controle judicial sobre o ato administrativo discricionário? Cabe, desde que seja controle de legalidade. O que o Poder Judiciário não pode fazer é invadir o mérito. Isso ele não pode. Guardem essa frase. Cabe controle judicial sobre o ato discricionário. Ok? Desde que seja controle de legalidade. Cabe controle judicial sobre o ato discricionário. Cabe controle judicial sobre o ato discricionário, desde que seja, claro, um controle de legalidade. Desde que seja um controle de legalidade. Beleza? Desde que seja um controle de legalidade. E, claro, nem preciso dizer o que vem na sequência que você tem que lembrar, né? Não cabe controle judicial sobre o mérito. O Poder Judiciário não pode invadir o mérito. O Poder Judiciário não pode invadir o mérito de ato administrativo, ok? O Judiciário não pode invadir o mérito do ato administrativo praticado pela administração pública. Não pode. Tá claro? Esse controle tem que ser um controle de legalidade, ainda que recaia sobre ato discricionário. Portanto, essa questão de número 23, em decorrência da própria natureza dos atos administrativos discricionários, não se permite que eles sejam apreciados pelo Poder Judiciário. Permite-se sim, desde que seja um controle de legalidade sobre o ato discricionário e que o Poder Judiciário não invada o mérito, ok? Controle sobre o mérito do ato praticado pela administração, a própria administração pode fazer, o Judiciário não. Portanto, item de número 23, o item está errado. Legal até aqui? Beleza? Maravilha! Próxima aí, questão de número 24, a penúltima questão do nosso aulão, hein? Questão 24, diz assim: poder discricionário corresponde à prerrogativa do gestor público de avaliar a conveniência e a oportunidade de praticar determinado ato administrativo. Olha que curioso. Quando a gente fala de poderes administrativos, quando a gente fala de poderes administrativos, uma coisa importante de se colocar aqui é a seguinte: esses poderes administrativos, que desde o início da aula a gente está falando, eles são categorizados como poderes instrumentais da administração. Por que eu estou dizendo isso? Porque os poderes administrativos não são poderes estruturais do Estado. Os poderes estruturais do Estado são os poderes políticos, executivo, legislativo, judiciário.
aqui eu estou falando de poderes administrativos. Então, eles não são poderes estruturais do Estado, e sim poderes instrumentais da administração. E por que eles são chamados de poderes instrumentais? Porque são instrumentos colocados à disposição da administração para que pratique os seus atos buscando atender ao interesse público. Veja que, quando a gente fala de poderes administrativos, a gente já citou aqui o poder de polícia, a gente citou aqui o poder disciplinar, a gente citou aqui o poder hierárquico e citou o poder regulamentar. Geralmente, quando a gente pega a doutrina, esses são os poderes que aparecem. Só que o Eli Lopes Meireles vai além. Ao invés de citar 4 poderes administrativos, caso, por exemplo, da professora de Pietro, o Eli Lopes Meireles cita 6 poderes. Ele também fala no poder vinculado. O poder vinculado tem um outro nome. Alguém lembra? Não, poder regrado. O Eli Lopes também chama de poder regrado. E ainda o poder discricionário. Então veja, além dos poderes de polícia, disciplinar, hierárquico e regulamentar, o Eli Lopes Meireles ainda fala do poder vinculado e do poder discricionário. Eu estou citando isso porque nem todo doutrinador cita esses poderes como poderes autônomos, poderes avulsos. A professora de Pietro, por exemplo, ela não cita vinculado e discricionário à parte como poderes, porque ela considera que vinculação e discricionariedade, na verdade, são características que vão aparecer dentro desses poderes aqui. Veja, por exemplo, o poder de polícia. A discricionariedade é um dos atributos do poder de polícia, embora nem sempre o poder de polícia seja discricionário. Tem momento que o poder de polícia é vinculado. Quando a gente fala do poder disciplinar, veja, o poder disciplinar, ele pode, na hora da proporção da aplicação da pena, ter uma certa discricionariedade. Agora, existem situações onde ali você tem uma atuação vinculada. Então, isso tudo vai variar conforme a natureza do próprio poder. Já o professor Eli Lopes, não, ele cita o vinculado e o discricionário também como poderes avulsos. Então, ele fala do poder vinculado, ele fala do poder discricionário, ele fala disso tudo aí. E o que é o poder vinculado? Poder vinculado é o poder que a administração tem de praticar atos, como o próprio nome já diz, regrado, né? Sem que haja margem de liberdade. Então, quando não houver margem de liberdade, estamos falando da atuação pautada no chamado poder vinculado. Se houver uma certa margem de liberdade e a administração pauta a sua conduta na conveniência e na oportunidade, estamos diante do chamado poder discricionário. Então, a discricionariedade aparece aqui e não vai aparecer aqui em cima, no caso do poder vinculado ou regrado. Então, se há uma certa margem de liberdade e a administração pauta a sua conduta na conveniência e oportunidade, temos aqui o chamado poder discricionário. Agora, se não há margem de liberdade, aí é poder vinculado. Com margem de liberdade, discricionário. Sem margem, vinculado. Só com essa explicação, eu acho que a gente matou as 2 últimas questões do nosso aulão. Olha lá. A questão de número 24 diz assim: poder discricionário corresponde à prerrogativa do gestor público de avaliar a conveniência e a oportunidade de praticar determinado ato administrativo. Ora, se ele está fazendo a avaliação, juízo de conveniência e oportunidade, estamos ou não diante do poder discricionário? Estamos. Então, a número 24 está o quê? Certa. E a questão de número 25... define-se poder vinculado da administração pública como a faculdade do gestor público de determinar condutas vinculadas à sua conveniência e oportunidade observada a legalidade. Reparem que ele tentou puxar o tapete de vocês, porque ele colocou assim, condutas vinculadas à conveniência e oportunidade. Tu vê a palavra vinculada, se você não avança na leitura, se tu para na metade, tem gente que faz isso, é gente preguiçosa. Tem gente que faz isso, já viu isso? Gente preguiçosa na hora de responder a questão da prova, lê a questão até a metade. Poder vinculado da administração pública, faculdade de gestor, determinar conduta vinculada, é isso mesmo. Conduta vinculada, é isso aqui, deve ser isso mesmo. Só que depois ele fala vinculada à conveniência e oportunidade. Meu filho, se o poder é vinculado, onde é que tem conveniência e oportunidade? Como é que você vai falar de conveniência e oportunidade no poder vinculado se você só tem uma opção? Isso acontece no poder o quê? Discricionário. Então ele fala aqui na 25, define-se poder vinculado da administração pública como a faculdade do gestor público de determinar condutas vinculadas à sua conveniência e oportunidade. Aí já caiu tudo. Isso é poder discricionário, observada a legalidade. Então o item de número 25, como não poderia deixar de ser, está errado. Ok até aqui?
Beleza? Bom, acho que fizemos uma boa revisão, atos e poderes, ok? Agora, aguardo vocês, estaremos aqui na próxima semana, mais um aulão, então estaremos aqui, lembrando que para frente ainda vem um monte de coisa, agente público 37 a 41, licitações e contratos, controle, responsabilidade e dá-lhe matéria. Veja que eu peguei os principais assuntos do direito administrativo e dividi em 5 aulões. Eu acho que dá para fazer uma mega revisão de todos esses assuntos. Muito obrigado pela companhia de vocês, beijo no coração, querem tirar alguma dúvida? Tranquilo? Fechamos? Beleza. Amigos de casa, obrigado também pela companhia. Fique com Deus, bons estudos e até a próxima aula. Valeu, abraço.